Você já viu a alma de um lugar se quebrar? Um dia no Brasil, uma jovem universitária testemunharia esse exato momento. Um lugar que deveria transbordar de vida, de gente, de alegria, mas que deixava apenas uma sensação áspera no fundo do peito, uma estranha agonia. Por quê? Os turistas chegavam aos montes, a música estava alta, o dinheiro parecia circular. Mas por algum motivo, o rosto daquele paraíso era um rosto cansado. Em busca dessa resposta, ela começa a mergulhar nos bastidores do turismo brasileiro. E o que emerge é uma verdade chocante: dentro do nosso próprio país, dois Brasis caminham em direções diametralmente opostas. De um lado, um Brasil que quanto mais gente recebe, mais caótico e sujo se torna. Do outro, um Brasil que, ao limitar o número de visitantes, reencontrou sua beleza, sua dignidade e sua riqueza. Por que dois destinos tão antagônicos para a mesma nação, a mesma terra abençoada? A angústia que ela sentiu na praia lotada, o ar pesado e irrespirável que tomava conta do paraíso, a revolta que crescia a cada notícia. E do outro lado, o milagre silencioso que acontecia no coração do país. A resposta que ela encontraria no fim de sua jornada abalaria os pilares de tudo o que pensamos sobre o que é turismo e para quem um lugar deve existir. Esta não é apenas uma história sobre viagens. É uma história sobre o futuro das nossas cidades, das nossas belezas naturais e sobre o nosso próprio futuro. E você, ao final, vai se perguntar: o que realmente faz um lugar brilhar? A resposta talvez já esteja dentro de nós. Meu nome é Mariana. Sou uma estudante de turismo na UFRJ, uma garota carioca comum, que sempre sonhou em conectar o mundo e as pessoas através das viagens. Desde criança eu era fascinada pelos documentários que mostravam as maravilhas do Brasil, da Amazônia a Fernando de Noronha. Meu sonho era trabalhar com isso, mostrar para o mundo que o nosso país é muito mais do que os clichês. Por isso, eu devoro todos os dias as notícias sobre o setor, acompanhando as tendências, os fluxos, as altas e as baixas. E recentemente uma notícia em especial saltou aos meus olhos: uma mudança drástica no cenário global. Um grande influenciador digital europeu havia feito uma série de vídeos desastrosos sobre um famoso destino no Sudeste Asiático, reclamando da falta de autenticidade e do excesso de regras. A polêmica viralizou, gerando um boicote em massa. As companhias aéreas cancelaram voos, as agências de viagem viram as reservas evaporarem. Aquele destino, antes o queridinho dos europeus, de repente viu o fluxo de turistas despencar. E eu, sinceramente, pensei: finalmente a nossa hora chegou. O Brasil vai surfar essa onda. Os turistas europeus e norte-americanos, os gringos, têm um poder de compra altíssimo. Se eles estavam deixando de ir para a Ásia e procurando um novo paraíso tropical, o Brasil seria a escolha óbvia. Para a nossa indústria do turismo, não poderia haver vento mais favorável. Como um país que sempre competiu por esses visitantes, aquilo pareceu uma pequena, mas saborosa vitória. Lendo as notícias, senti um calor familiar subir pelo peito. O Sudeste Asiático em crise, o Brasil sendo escolhido. As praias do Nordeste lotadas de gente bonita e endinheirada. As hashtags Brasil a bombar no Instagram. Enquanto eles amargavam o prejuízo, o Brasil agarrava sua chance. Esse pensamento me encheu de um certo orgulho. Mas naquela época eu ainda não havia percebido. No fundo daquela euforia que eu acreditava ser pura alegria, escondia-se uma outra sombra, uma inquietação sem nome que logo se revelaria. No fim de semana seguinte, peguei um voo para o Nordeste. Sozinha. O pretexto era um trabalho de campo para a faculdade: observar a dinâmica do turismo em alta estação na famosa Praia do Sol. Mas a verdade é que eu queria ver com meus próprios olhos. Queria testemunhar o boom, sentir o cheiro do sucesso. No avião, olhando meu reflexo na janela, meu rosto parecia ansioso, quase exultante. Será que é verdade que as praias estão lotadas de gringos? Como a cidade está reagindo a essa invasão de dinheiro e gente? Uma ponta de curiosidade e lá no fundo, aquela mesma inquietação que eu ainda não conseguia decifrar. Ao desembarcar e pegar o transfer para a cidade, o motorista, um senhor local de pele curtida pelo sol, confirmou minhas expectativas.
Nunca vi tanto gringo na minha vida, minha filha. A cidade tá que não cabe mais ninguém. Dinheiro entrando, graças a Deus. Ele sorriu, e eu sorri de volta, contagiada por aquele otimismo. Mas quando o carro finalmente parou no centrinho da vila e eu pisei na rua, o impacto foi brutal. O que invadiu meus ouvidos não foi a brisa do mar ou o som de um berimbau. Foi uma cacofonia ensurdecedora, uma parede de som formada por dezenas de caixas de som portáteis, cada uma tocando um funk, um reggaeton, uma música eletrônica diferente, tudo no volume máximo. O ar estava pesado, uma mistura do cheiro de cerveja barata, fritura e protetor solar. Era como se a cidade tivesse sido transportada para outro universo, um que eu não reconhecia. Nossa! Mudou tanto assim? Naquele instante, senti uma agulha fina espetar meu peito. O orgulho e o desconforto, as duas sensações vieram juntas como uma onda, e por um momento me faltou o ar. Eu não podia imaginar que aquela pequena pontada de dor era o início de uma descoberta que abalaria minhas convicções mais profundas, que me faria questionar tudo o que eu acreditava sobre meu país e meu futuro. Ao colocar os pés na avenida principal da Praia do Sol, precisei prender a respiração. De um lado ao outro do meu campo de visão, a rua estava completamente tomada por uma massa compacta de corpos suados. Claro, eu sabia que ali sempre foi um lugar turístico, com muitos estrangeiros. Mas a cena à minha frente era diferente de qualquer memória que eu guardava daquele lugar. Que sensação era aquela de ser esmagada pela multidão? Uma onda de gente que se movia sem direção, o som alto vindo de todos os lados, as pilhas de copos plásticos e embalagens de isopor transbordando das lixeiras e se acumulando nos cantos. Sacolas plásticas presas em coqueiros, garrafas de vidro semi-enterradas na areia. A palavra que me veio à mente com uma clareza desconfortável foi decadência. Aquele caos era a paisagem normal de um paraíso em colapso. Comecei a caminhar, ou melhor, a tentar me esgueirar por entre as pessoas. A cada passo, sentia o barulho da cidade se intensificar, se tornando uma agressão física. Sempre foi tão barulhento assim? Murmurei para mim mesma. Grupos enormes bloqueando a passagem, gritando em vez de conversar. Turistas filmando tudo com seus celulares, parando de repente no meio do caminho sem olhar para trás. A noção de fila parecia ter sido abolida. Pessoas comendo e largando o lixo onde quer que estivessem, empurrando o prato de plástico para debaixo de um banco ou simplesmente deixando-o no chão. Individualmente, talvez cada um desses atos fosse perdoável. Mas quando se tornam a regra, quando a quantidade de gente praticando-os é suficiente para alterar a atmosfera de um lugar, a paisagem se transforma em algo completamente diferente. Enquanto eu caminhava, o peso no meu peito aumentava. A chegada de turistas não deveria ser algo bom? Uma fonte de renda crucial para o nosso país? Aquele não era, em tese, o sonho de qualquer estudante de turismo? Um destino vibrante, cheio de vida? Então, por que doía? Por que meu ar parecia mais curto e meus passos mais pesados? Não era para ser assim, uma voz sussurrava dentro de mim. Desviei das lojas de souvenir e entrei numa ruela mais estreita, buscando um pouco de paz. Foi quando um som ainda mais invasivo me atingiu. Um homem descendo as escadas que davam para a praia, falava ao celular num viva-voz tão alto que parecia estar gritando dentro da minha cabeça. Yeah, bro. It's insane here. Total chaos. Gaste pare. Ele gesticulava rindo, enquanto descia. As pessoas ao redor olhavam de relance, mas ninguém dizia nada. Havia uma expressão de resignação no rosto dos moradores locais, um cansaço que beirava a derrota. A caminho da praia, uma cena ainda mais inacreditável. Em frente a uma pequena capela histórica, uma placa clara dizia: por favor, não suba. Área de preservação. E encostados na placa, posando para fotos, um grupo de turistas se equilibrava nas paredes frágeis da construção. Um segurança da prefeitura se aproximou, pediu que descessem, mas eles apenas riram, ignoraram o aviso e continuaram a sessão de fotos. Naquele momento, minha inquietação se tornou uma dor aguda.
Eu, que me orgulhava de ver o Brasil sendo escolhido, que me alegrava com a vinda dos estrangeiros, agora, no coração de um dos nossos cartões postais, não sentia orgulho, e sim vergonha. Não sentia alegria, e sim um profundo mal-estar. Ao perceber essa contradição, parei de andar. Se o número de turistas continuar a aumentar desse jeito, o que vai ser desse lugar? A pergunta caiu no fundo da minha alma com um peso frio e metálico. Era como tentar pegar algo importante que escorregava por entre meus dedos trêmulos. A Praia do Sol daquele dia não era o lugar das minhas memórias. A linha entre vibração e causa havia se apagado. Algo ali estava se quebrando. Cancelei meus planos de ficar para o pôr do sol. Abandonei a ideia de explorar as lojinhas. Eu só queria ir embora. Voltar para a pousada, para o silêncio. Meu caminho de volta foi pesado, a sensação de desconforto grudada nas minhas costas como uma sombra úmida. Por quê? Por que eu estava me sentindo assim? Eu sempre acreditei que mais turistas era algo bom. Nunca, nem por um segundo, duvidei disso. No entanto, naquele dia, no caminho de volta, eu só conseguia procurar a razão daquela angústia no peito. E era justamente essa angústia que mais tarde me levaria a um momento que mudaria para sempre a minha forma de ver o mundo. Eu só não sabia disso ainda. Ao chegar no quarto da pousada, soltei um longo suspiro. Aquele peso no peito não me abandonou no caminho, nem quando girei a chave na porta. Era como uma sombra que se recusava a desgrudar. Se fosse apenas agitação, eu não estaria assim. A alegria de ver o turismo bombar e a opressão que eu sentia eram incompatíveis. Era como se uma parte da minha mente tivesse esquecido qual era a resposta certa. Joguei a mochila na cama e me sentei, pegando o celular imediatamente. Eu precisava entender a origem daquela névoa, daquele mal-estar. Toquei no ícone de uma rede social, movida apenas por essa necessidade. E mal comecei a rolar o feed, prendi a respiração. Ali, traduzido em palavras, estava o mesmo desconforto que eu senti na Praia do Sol. A Praia do Sol hoje virou terra de ninguém. Tem mais gringo gritando do que brasileiro conversando. Que bom que o turismo tá bombando, mas sério, tá impossível andar, tá insuportável. A praia tá um lixão. Ninguém tem o mínimo de respeito. O que aconteceu com esse lugar? Senti um calor subir pelo peito ao apertar o celular com mais força. Não era só eu. Aquela sensação não era um delírio meu. Todos estavam sentindo que algo havia mudado para pior. Continuei rolando, e o que vi superou em muito a minha imaginação. Depoimentos de moradores locais pintavam um quadro desolador. A gente que é daqui não consegue mais ir na nossa própria praia. Tudo ficou caro, os restaurantes só têm menu em inglês. O barulho dos paredões de som na orla vai até de madrugada. Ninguém consegue dormir, o problema do lixo é gravíssimo. Os garis não dão conta, todo dia de manhã parece que passou um furacão. Esses grupos de gringos andando bêbados na rua, assediando as meninas. Ninguém faz nada, e um tópico em especial me paralisou: a gentrificação. Um vídeo mostrava uma reportagem local sobre o assunto. A Praia do Sol, que sempre foi uma vila de pescadores, estava sendo engolida. Os aluguéis dispararam, tornando impossível para os moradores locais continuarem vivendo ali. As pequenas pousadas familiares estavam sendo compradas por grandes redes hoteleiras estrangeiras. Um comentário em particular foi como um soco no estômago: o dinheiro que entra aqui não fica aqui. Vai tudo pros donos dos grandes hotéis que nem brasileiros são. Pra gente só sobra o lixo, o barulho e o estresse. Nossa vida piorou. Fiquei paralisada, olhando para a tela. O turismo deveria fortalecer a economia local, mas estava expulsando os locais. A cidade parecia mais rica, mas a vida dos seus habitantes estava mais pobre. O dinheiro estava circulando, mas apenas nas mãos de grandes corporações, muitas delas estrangeiras. Que tipo de progresso era esse? O espinho da contradição se cravou fundo no meu peito. E a situação era ainda mais grave. Continuei a pesquisa e encontrei vídeos de protestos. Em uma cidade vizinha, moradores se reuniram na praça principal com faixas e cartazes.
As palavras pintadas em vermelho vivo eram um grito de socorro. Turismo predatório não. Queremos nossa cidade de volta. O líder comunitário, com a voz embargada, falava em um megafone. Eles vêm aqui, usam nossa praia, destroem nossa natureza, desrespeitam nossa cultura e não deixam nada além de lixo para trás. Chega! Turistas passavam assustados, filmando a cena com seus celulares antes de se afastarem rapidamente. Um protesto contra o turismo, no coração de um destino turístico. Eu nunca tinha visto nada parecido. Meus dedos tremiam. Como um lugar pode mudar tão rápido, tão drasticamente? Nos comentários das notícias, a voz dos trabalhadores era de desespero. Sou garçonete. É bom ter movimento, mas o desrespeito é demais. Eles tratam a gente como se fossemos servos. Todos os dias eu lido com assédio e humilhação. Estou esgotada. O lucro ficou com as grandes operadoras de turismo. Para nós, que temos uma lojinha pequena, o movimento não aumentou. Eles vêm em pacotes fechados com tudo incluído. Fechei a tela. O silêncio do quarto pareceu pesar 1 tonelada. Aquele silêncio se instalou dentro de mim. Eu realmente acreditava que mais turistas era sempre bom? O meu sonho de trabalhar com turismo envolvia lidar com essa realidade brutal? Eu, que comemorei o declínio do turismo na Ásia, achando que era a nossa chance. Será que eu não estava vendo nada? As perguntas brotavam, uma atrás da outra, sem nenhuma resposta à vista. Com o celular ainda quente na palma da minha mão, um pensamento me ocorreu. Aquele mal-estar na Praia do Sol. Foi só o começo. Eu não sabia ainda o que era, mas sentia que algo grande estava em movimento. E não era mais apenas uma intuição. Lentamente levantei o rosto. Se uma mudança tão gigantesca estava acontecendo aqui, era impossível que do outro lado, no nosso próprio país, não houvesse uma resposta, um outro caminho. E no instante seguinte, com uma urgência febril, digitei na barra de busca: Bonito, Mato Grosso do Sul, modelo de turismo, sustentabilidade. A partir daquele momento, o futuro que eu imaginava e o futuro que realmente existia começaram a trocar de lugar. Eu ainda não sabia que a realidade que eu estava prestes a descobrir sobre o Brasil seria tão impactante a ponto de virar meu mundo de cabeça para baixo. Ao apertar o botão de busca, uma avalanche de artigos e vídeos preencheu a tela. Cliquei no mais recente, uma reportagem de um grande portal de notícias. E ao ler as primeiras linhas, franzi a testa. Bonito, MS se consolida como modelo mundial de ecoturismo com visitação controlada. Receita cresce mesmo com número de turistas limitado. Peraí. Li a frase de novo, mais devagar. Bonito, um dos destinos mais cobiçados do Brasil, estava limitando o número de visitantes e mesmo assim, a receita estava aumentando. Como assim? Isso contrariava tudo o que eu havia aprendido. O senso comum, a lógica do mercado. A equação era simples: mais turistas, mais dinheiro. Se você limita os visitantes, a receita cai. Era óbvio. Mas as palavras na tela calmamente viravam essa lógica de ponta cabeça. O artigo explicava que ao controlar o acesso aos passeios, um número máximo de pessoas por dia em cada flutuação, em cada gruta, Bonito conseguiu preservar a natureza de forma quase intocada. Essa preservação se tornou o seu maior atrativo. A exclusividade e a garantia de uma experiência autêntica e sem aglomerações atraíam um turista disposto a pagar mais caro. E as palavras de um líder da Associação de Turismo Local confirmaram a estratégia: nós não vendemos passeios, nós vendemos a experiência de uma natureza preservada. O turismo que depende apenas de volume, que superlota e degrada, não é sustentável a longo prazo. É um tiro no pé. Um paraíso preservado vale muito mais do que uma praia lotada. Fiquei lendo aquilo e senti o peito esquentar. O que isso queria dizer? Que menos gente significava mais qualidade e, consequentemente, mais dinheiro. A confusão se espalhou até a ponta dos meus dedos, a mão que segurava o celular começou a suar. O artigo continuava, com dados ainda mais inacreditáveis. A calmaria e a organização de Bonito atraíam famílias e turistas estrangeiros de alto padrão,
especialmente europeus interessados em ecoturismo. O gasto médio por turista era um dos mais altos do país. E como o sistema de visitação era centralizado e operado por agências locais, a renda era distribuída de forma justa entre guias, pousadas e restaurantes da região. O turismo não estava expulsando os locais, estava enriquecendo a comunidade. Enquanto isso, em outros destinos como a Praia do Sol, o turismo predatório gerava um ciclo vicioso, a superlotação destruía a beleza natural, que era o principal atrativo, afastando o turista de qualidade e atraindo apenas aquele que busca preço baixo e festas sem limites, o que acelerava ainda mais a degradação. O meu cérebro custava a processar. Números, lógicas, tudo parecia embaralhado. O espanto era a única coisa que crescia dentro de mim. Abri, apressadamente, outros links. Fernando de Noronha, algumas pousadas na Amazônia, parques na Chapada dos Guimarães. O padrão era o mesmo. Onde havia regras rígidas de preservação, limite de visitantes e foco na experiência, a receita era alta, os impactos negativos eram baixos e a satisfação, tanto dos turistas quanto dos moradores, era imensa. O choque maior foi ler um blog de um turista europeu comparando suas férias no Brasil. Ele descrevia a Praia do Sol como um inferno de barulho e sujeira, uma armadilha para turistas sem respeito pela cultura ou natureza. Em contrapartida, ele descrevia Bonito como uma das experiências mais sublimes da minha vida, um exemplo de como o Brasil pode ser organizado, limpo e sofisticado. É o Brasil que deu certo. Fiquei sem ar. Na Praia do Sol, mais turistas significavam mais caos, mais lixo e mais insatisfação. Em Bonito, menos turistas significavam mais ordem, mais preservação, mais dinheiro e mais orgulho. O contraste era tão nítido, tão brutal. Então, o que eu estava comemorando antes? Acreditando que o Brasil estava em vantagem, que a invasão gringa era a nossa salvação? Um único artigo começou a desmoronar, lenta mas implacavelmente, todas as minhas certezas. A inquietação voltou a me cutucar. Era a mesma que senti na Praia do Sol, mas a qualidade era outra. Lá, era um mau presságio. Agora, era a dor de ter ignorado algo fundamental. Desliguei o celular e respirei fundo. A Praia do Sol está em crise. Bonito é um sucesso. Essa era a minha premissa agora. Mas essa premissa estava se desfazendo, ruindo com um barulho ensurdecedor. Naquele instante, senti uma pergunta nascer dentro de mim. Se Bonito prova que o Brasil pode fazer um turismo de altíssimo nível, respeitoso e lucrativo. Se a Praia do Sol prova que estamos vendendo nosso paraíso a preço de banana, em troca de caos e destruição. Então eu passei a vida inteira olhando para o lado errado, acreditando na mentira errada. Essa pergunta, que mais tarde mudaria o rumo da minha vida, naquele momento era apenas um peso enorme sobre o qual eu mal começava a tomar consciência. A descoberta de que um lugar como Bonito não só existia, mas prosperava, me deixou chocada. Mas algo ainda me incomodava. Era fácil idealizar um modelo e criticar o outro. Eu precisava entender a raiz do problema. Foi quando o título de uma matéria investigativa me fisgou, o lado sombrio do paraíso, quando o turismo se torna uma ameaça. Cliquei. E o vídeo que abriu a matéria me fez parar de respirar. Imagens noturnas gravadas com um celular. Uma imensa tartaruga marinha tentava desovar na areia da praia, um momento sagrado e raro da natureza. Ao redor dela, um círculo de turistas com os flashes dos celulares ligados, rindo, tocando no casco do animal. A tartaruga, assustada e desorientada pela luz, desiste de botar os ovos e se arrasta, desajeitada, de volta para o mar. A pessoa que filmava sussurrava com a voz cheia de raiva e impotência: "Olha isso, eles não deixam nem o bicho ter paz." Todo dia é isso. Meu estômago se revirou. Aquilo era mais do que falta de educação. Era uma violência. Eu, como estudante de turismo, como brasileira, como eu não sabia que isso acontecia com tanta frequência? Abri outro link, uma compilação de denúncias. As histórias eram de embrulhar o estômago. Turistas quebrando corais para levar de lembrança. Drones sobrevoando áreas de ninho de pássaros, causando o abandono dos filhotes.
Lixo de festas na praia sendo levado pela maré, matando peixes e golfinhos. Um vídeo mostrava um gringo bêbado tentando surfar nas costas de um peixe-boi em uma área de proteção ambiental. A legenda dizia: eles acham que aqui é um parque de diversões sem regras. Tratam nossa fauna como brinquedo. Senti uma dor aguda no peito. A dor das pessoas que lutavam para proteger aqueles lugares, que viam seu trabalho e seu amor pela terra serem desrespeitados de forma tão grotesca. E a lista de atrocidades continuava. Depoimentos sobre o desrespeito cultural eram ainda mais revoltantes. Turistas invadindo terreiros de candomblé no meio de cerimônias sagradas para tirar selfies, tratando a fé alheia como entretenimento exótico. Outros que contratavam passeios para favelas e fotografavam a pobreza dos moradores como se estivessem em um safari humano. O comentário de uma moradora de uma comunidade no Rio era devastador: eles vêm, tiram foto da nossa miséria, postam nas redes sociais com uma legenda sobre a dura realidade do Brasil, ganham likes e vão embora. E a gente continua aqui, com a nossa dignidade exposta e vendida por uma agência de turismo. Desviei o olhar da tela, sentindo vergonha. Aquilo não era turismo. Era exploração. Era uma forma de colonialismo moderno, onde o primeiro mundo vinha consumir a nossa autenticidade, sem se importar com o custo humano e ambiental. Mas o golpe final, o que me fez entender a lógica por trás da destruição, veio de uma análise econômica. Um especialista explicava o modelo de negócio dos grandes resorts all inclusive, que se instalaram na costa brasileira. Hotéis de propriedade estrangeira, que importam boa parte dos seus insumos, contratam mão de obra local pagando salários mínimos, e o pior de tudo, pressionam o poder público por isenções fiscais. O resultado? O lucro gerado ali é quase todo remetido para fora do país. O município fica com o ônus, o esgoto não tratado que o resort joga no mar, o lixo extra que precisa ser coletado, a sobrecarga no sistema de saúde e segurança. É um modelo parasitário, dizia o economista. Eles vendem a imagem do paraíso brasileiro, lucram com ele e deixam a conta da destruição para o povo brasileiro pagar. Fechei o notebook. A inquietação que senti na Praia do Sol agora tinha nome, forma e cor. Era a dor de um país sendo saqueado. O Brasil não estava sendo descoberto, estava sendo consumido, devorado. E nós estávamos permitindo isso, sorrindo, em troca de uma miragem de progresso. Foi então que eu entendi. A mudança de rumo em Bonito não foi uma escolha elegante, uma opção de marketing. Foi um ato de sobrevivência. Foi uma decisão consciente de proteger a terra, a cultura e a dignidade do seu povo. Para proteger o turismo, eles precisaram primeiro proteger a si mesmos. E o fizeram com uma coragem e uma inteligência que me encheram de uma admiração profunda. E de dor. A dor de ver que enquanto um pequeno pedaço do Brasil se erguia com dignidade, a maior parte do nosso litoral estava de joelhos, sendo engolida pelo turismo predatório. Por que eu nunca tinha percebido essa diferença? Mesmo sendo da área? Estávamos no mesmo país, mas trilhando caminhos opostos para o abismo e para a redenção. Ao entender os problemas que levaram Bonito a se proteger, finalmente compreendi a dimensão da nossa própria crise. O turismo não deve ser um fim em si mesmo. Se ele não consegue coexistir com a vida local, com a natureza, ele se torna uma praga. Essa ficha caiu com um peso esmagador no meu peito. E com essa nova clareza, voltei a pesquisar as notícias sobre a Praia do Sol. E de repente a tela do meu celular parecia gritar uma realidade que antes estava invisível para mim. Aumento de turistas na Praia do Sol gera colapso nos serviços básicos. Associações de moradores pedem limite de visitantes. Nossa cidade não aguenta mais. Violência e criminalidade disparam com turismo descontrolado. A cada manchete, senti algo dentro de mim se quebrar. Como o aumento de turistas podia levar ao colapso? Ao ler as matérias, o mecanismo ficou claro como o dia. A infraestrutura da pequena cidade não foi planejada para receber um volume tão grande de pessoas. O sistema de água, esgoto e coleta de lixo entrou em colapso. O pequeno hospital local não dava conta da demanda. A segurança pública inexistente.
E a razão pela qual os moradores estavam em pânico era a mais perversa de todas: o lucro não ficava ali. As matérias confirmavam o que eu já suspeitava. Os grandes beneficiários eram as plataformas de reserva online, as companhias aéreas e as redes hoteleiras internacionais. O pequeno comerciante, o dono da pousada familiar, o artesão local. Eles eram esmagados pela concorrência desleal e pelo aumento do custo de vida. A cidade parecia vibrante por fora, mas por dentro, suas veias econômicas estavam sendo drenadas. Estávamos oferecendo nosso maior tesouro, nossa beleza natural, em uma bandeja, e recebendo em troca apenas as migalhas. E junto com as migalhas todos os problemas. O barulho, o lixo, a violência, a perda da identidade cultural. A vibração estava destruindo a cidade. Comecei a entender a frase que antes me parecia um exagero: aquilo não era turismo, era uma invasão. E o pior, uma invasão consentida. Nas redes sociais, os vídeos postados por moradores eram um retrato do inferno. Uma multidão compacta tentando se mover pelas ruas estreitas, o som de dezenas de carros e caixas de som criando uma poluição sonora insuportável. Brigas de rua entre turistas bêbados. E em todas as imagens, uma constante: a expressão de exaustão no rosto dos trabalhadores locais. A alma da cidade estava cansada. E se pensarmos bem, é óbvio. O turista anda pela rua, usa o restaurante, pega o transporte e se hospeda. Cada uma dessas ações interfere diretamente no cotidiano de quem vive ali. Mas o Brasil, em sua ânsia de atrair números, de bater recordes de visitação, esqueceu-se de proteger o seu próprio cotidiano. Em Bonito, a limitação de visitantes protegeu a natureza e, consequentemente, a qualidade de vida dos moradores, o que, por sua vez, se tornou o maior atrativo turístico. Na Praia do Sol, o oposto. Quanto mais turistas chegam, mais os moradores sofrem, mais a cidade se degrada, menos as empresas locais lucram e mais os problemas se acumulam. Mas não era melhor. Mas era pior. O turismo não era uma solução, era o problema. E a prova final, a que selou minha convicção, foi a notícia do protesto. Aquele grito de turismo predatório não ecoou na minha mente. Era o último sinal de alerta. A cidade estava pedindo socorro. Ao ver aquelas imagens de novo, os moradores com os rostos marcados pela raiva e pelo desespero, eu tive certeza. O Brasil, ou pelo menos essa parte do Brasil, estava sendo esmagado pelo peso do seu próprio sucesso. E ao mesmo tempo, um pensamento me ocorreu. O Brasil está cometendo suicídio turístico. E meu peito se apertou. Uma angústia, uma urgência de quem vê a casa pegando fogo e não sabe onde está o extintor. Foi quando uma palavra me veio à mente com a força de uma revelação. Dignidade. Bonito não mudou sua política por marketing. Mudou por dignidade. A dignidade de proteger sua terra, a dignidade de não se vender por pouco, a dignidade de exigir respeito. E essa diferença de postura, essa diferença de amor próprio, era a causa de dois destinos tão opostos. Olhando para as fotos da Praia do Sol, senti uma tristeza profunda. O que restaria daquele lugar se continuássemos nesse caminho de autodestruição? Depois de ver as notícias sobre o protesto em uma cidade vizinha à Praia do Sol, fiquei paralisada com o celular na mão. O peito doía. Aquele mal-estar que senti ao pisar na cidade agora se transformava em uma dor lúcida, cortante. E essa dor me fazia uma pergunta direta: Mariana, você realmente acha que mais turistas é algo bom? Eu, estudante de turismo, nunca tinha parado para questionar essa premissa básica. Turismo é importante. Turismo gera empregos. Turismo movimenta a economia. Eu repetia essas frases como um mantra, sem nunca duvidar. Mas como explicar as cenas que eu tinha visto? As ruas imundas da Praia do Sol, os conflitos, os rostos exaustos dos trabalhadores. O som ensurdecedor que impedia os moradores de dormir. O protesto desesperado. E o mais grave de tudo, eu mesma, uma futura profissional da área, não tive vontade alguma de trabalhar naquele ambiente. Eu, que sonhava com o turismo, senti uma vontade imensa de fugir de um destino turístico.
A dor que se cravou no meu peito era impossível de ignorar. Respirei fundo e comecei a organizar os pensamentos. O Brasil, na Praia do Sol, recebe uma enxurrada de turistas. Essa enchente causa euforia nos números, mas na prática, ela cansa a cidade, destrói o meio ambiente e maltrata os seus moradores. Do outro lado do espectro, no nosso mesmo Brasil, temos Bonito. Lá, o número de visitantes foi drasticamente reduzido. Uma decisão que, à primeira vista, parecia um tiro no pé. Mas o resultado foi o oposto. A cidade reencontrou a calma, a natureza se regenerou e, com isso, o seu valor como destino turístico se multiplicou. A experiência se tornou tão única que atraiu um novo perfil de turista, disposto a pagar mais por isso. Que ironia! Dois lugares no mesmo país, vivendo realidades tão opostas. Abri o computador e comecei a pesquisar sobre as políticas públicas de turismo. De um lado, a política da maioria dos municípios litorâneos, foco total em marketing, em atrair o maior número de pessoas possível, a qualquer custo. Do outro, a política de Bonito, foco na gestão em criar regras para proteger o bem maior, que é a natureza preservada. E foi aí que uma ideia que nunca havia me ocorrido surgiu com uma clareza cristalina: turismo sustentável. Uma expressão que o governo de Bonito e o estado do Mato Grosso do Sul repetiam há anos. Colocar a vida da cidade e de seus habitantes acima dos números. Priorizar a qualidade da experiência em vez da quantidade de visitantes. E a crença fundamental de que uma cidade boa para os seus moradores será, consequentemente, uma cidade atraente para os turistas. Inspirei lentamente. No Brasil, essa visão era quase uma heresia. Aqui, a lógica sempre foi a do volume. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais agito, mais sucesso. E eu mesma, sem perceber, era cúmplice desse pensamento. Mas pensando bem, as minhas melhores experiências como viajante foram sempre em lugares tranquilos, belos, onde eu sentia paz. O som da natureza, a visão dos moradores vivendo suas vidas normalmente, a sensação de que a cultura local estava intacta. A essência do turismo não é a muvuca. É a conexão com a beleza e a autenticidade de um lugar. E isso só é possível quando essa beleza e essa autenticidade são protegidas. Eu entendi. A sensação de sufoco na Praia do Sol, o peso no ar. Era o sinal de que a alma da cidade estava sendo vendida pedaço por pedaço. A cidade parecia cheia, mas na verdade, estava se esvaziando de tudo que a tornava especial. E uma cidade que se esvazia de sua alma, um dia, será rejeitada pelos próprios turistas que a consumiram. Bonito escolheu o caminho contrário. E é por isso que hoje eles prosperam. Nós estávamos olhando para o lado errado. O turismo não é sobre encher uma cidade de gente. É sobre preservar uma cidade para que as pessoas queiram voltar sempre. Se a chegada de turistas destrói a cidade e sua cultura, isso não é sucesso. É fracasso. No meu peito, a confusão deu lugar a uma mistura de vergonha, arrependimento e uma pequena, mas insistente, luz de esperança. E pensei, com toda a força do meu coração, o Brasil precisa mudar. Se não mudarmos, nossas cidades paradisíacas vão morrer. O Japão, ao perceber que os turistas chineses estavam diminuindo, teve a coragem de não se desesperar. Eles entenderam que era uma oportunidade para reconquistar o turista local, o japonês, que havia sido expulso de suas próprias cidades pela superlotação. Eles limparam a casa, organizaram o fluxo e redescobriram o valor do silêncio e da ordem. E como resultado, o turista de outras partes do mundo, que busca qualidade, voltou. Enquanto isso, o Brasil, ao ver a invasão de turistas, abriu os braços sem critério nenhum, em um misto de euforia e complexo de vira-lata. O resultado: a cidade se afoga no caos, a natureza pede socorro e os próprios brasileiros começam a sentir raiva dos visitantes. O contraste entre as duas abordagens era tão doloroso. Por que somos tão diferentes? Nós, dois países que dependem tanto do turismo. Por que um escolheu a dignidade e o outro a submissão? Olhando pela janela do meu quarto para a noite silenciosa que contrastava com o inferno que eu havia testemunhado horas antes, continuei minha reflexão.
No Brasil do turismo predatório, quanto mais gente, mais lixo, mais barulho, mais desrespeito. Gritar em público, furar fila, invadir áreas proibidas, tudo isso se torna a paisagem sonora e visual do lugar. Em Bonito, ao contrário, o número limitado de pessoas garante a preservação, a tranquilidade e o respeito às regras, criando um ambiente onde brasileiros e estrangeiros podem conviver em harmonia com a natureza. O Brasil que se lota se cansa. O Brasil que se limita se renova e brilha. Essa constatação foi, para mim, como ver o mundo virar de cabeça para baixo. Abri meu caderno, e sentindo a necessidade de colocar aquilo no papel, escrevi uma frase que me pareceu resumir tudo: o turismo da Praia do Sol é feito de barulho. O turismo de Bonito é feito de silêncio. Era isso. Representava tudo o que eu tinha visto e sentido. O Brasil que se orgulha da quantidade, que acredita que festa e muvuca são sinônimos de sucesso. Que acredita que turismo é isso. E do outro lado, um Brasil que entendeu que o verdadeiro luxo não é o barulho, mas o espaço para respirar. A tranquilidade para ouvir o som do rio, o espaço para caminhar sem ser empurrado, o ritmo de vida que não é destruído pela chegada do visitante. O respeito às regras que protegem a cultura e a paisagem. O que eu senti ao ver as imagens e ler sobre Bonito não foi a quantidade de pessoas, mas a qualidade do ar que parecia circular por ali. Mesmo com menos turistas, o lugar parecia mais vivo, mais brilhante. As cores pareciam mais nítidas. Era a prova de que o paraíso havia retomado sua forma original. E o mais assustador era constatar que o Brasil, ao perseguir os números, estava destruindo a sua própria galinha dos ovos de ouro. Os turistas vêm, o faturamento de alguns aumenta, mas o encanto do lugar diminui. Os moradores se cansam, os trabalhadores se esgotam e a alma da cidade vai se tornando cada vez mais pesada, mais cinzenta. Em vez de ser nutrida pelo turismo, ela está sendo devorada por ele. Se continuarmos assim, o dia em que os turistas simplesmente deixarão de escolher o Brasil vai chegar. Inevitavelmente. Apertei a caneta com força. E a pergunta que não queria calar surgiu: por que Bonito conseguiu evoluir, e o resto do nosso litoral parece preso a esse modelo destrutivo? A resposta não era simples. Mas uma coisa era certa. Bonito teve a coragem de se proteger. O resto do Brasil teve a pressa de se vender. Um país que se valoriza e um país que se ajoelha. Essa diferença de postura determinou o presente que vemos hoje. Soltei os ombros, respirei fundo. Aquele mal-estar no meu peito já não era mais uma simples intuição. Era um alerta claro. Não podemos continuar assim. A diferença entre o Brasil que se vende e o Brasil que se valoriza era evidente. Um país que, ao limitar os visitantes, protegeu suas cidades e seu povo, e como recompensa, viu o mundo vir até ele com respeito. E outro país que, ao escancarar as portas sem nenhum critério, viu suas cidades se cansarem, sua gente sofrer e, como resultado, viu os seus próprios cidadãos começarem a virar as costas para o turismo. Reflete sobre essa diferença brutal, tentando entender como chegamos a esse ponto. E no meio do silêncio do meu quarto, uma verdade simples, mas poderosa, emergiu. Bonito se protegeu porque entendeu que antes de ser um destino turístico, é um lar. Uma escolha tão óbvia e ao mesmo tempo tão revolucionária. Abri meu caderno novamente e comecei a listar, ponto a ponto, tudo o que eu tinha sentido e aprendido. O turismo predatório tem como meta aumentar o número de visitantes. O turismo sustentável tem como meta criar uma cidade capaz de receber bem os visitantes. O primeiro persegue números de faturamento. O segundo persegue a manutenção do encanto do lugar. O primeiro, na ânsia pela quantidade, se esgota. O segundo, ao ter a coragem de abrir mão da quantidade, eleva sua qualidade. Quanto mais eu escrevia, mais nítida ficava a genialidade da mudança de Bonito e mais dolorosos se tornavam os erros do resto do país. E então me dei conta. Turismo não é sobre aumentar o número de pessoas que gastam dinheiro em um lugar. Turismo é sobre aumentar o número de pessoas que se apaixonam por um lugar. Eu nunca tinha entendido essa diferença. E foi por isso que me senti tão sufocada na Praia do Sol.
Porque apesar de estar lotada, não havia ali quase nenhuma chance de alguém se apaixonar de verdade pela cidade. O barulho, o lixo, o caos, a exaustão dos moradores, a irritação dos trabalhadores. Tudo conspirava contra o encantamento. Havia muita gente, mas pouquíssima magia. Por outro lado, em Bonito, mesmo com menos gente, havia um espaço imenso para o encantamento. O silêncio do rio, a caminhada lenta, a harmonia entre turistas e moradores, o cuidado com cada detalhe, as cores vibrantes da natureza preservada. Ali, havia incontáveis motivos para se apaixonar. E eu pensei, se o Brasil quer ser uma verdadeira potência turística, o que precisamos não é de mais gente. O que precisamos é de um sistema que proteja nossas cidades. Um ambiente onde os visitantes se sintam bem-vindos e não invasores. Uma atmosfera que encha de orgulho quem vive ali. Porque o turismo é um encontro entre uma cidade e um visitante. E se esse encontro for belo, as pessoas naturalmente voltarão. O turismo não pode ser uma onda que destrói a praia. Ele tem que ser um rio, que flui constante e serenamente nutrindo as margens por onde passa. Essa frase, que brotou no meu peito, aqueceu meu coração. E nesse momento a lembrança daquele mal-estar na Praia do Sol voltou à minha mente. Não era um pressentimento ruim. Era o meu coração, a minha alma, sentindo a agonia daquela cidade. Era um sinal de que a minha intuição já sabia o que a minha razão se recusava a ver. Eu acreditava que mais turistas faziam a cidade brilhar. E a verdade é o exato oposto: se a cidade não estiver brilhando por si só, o turismo não se sustenta. Ao entender essa inversão, aquele aperto no peito finalmente encontrou seu significado. Na última página do caderno, escrevi apenas uma frase: o Brasil precisa mudar. Não era uma declaração grandiosa. Era a constatação óbvia, necessária, inadiável, de que precisávamos escolher um novo futuro. Olhei de novo para os vídeos da Praia do Sol. Aquele aperto no peito que senti ao caminhar por lá, agora eu entendia, não era intuição, era um diagnóstico. Um alerta de que a cidade estava doente. Um lugar que deveria ser vibrante e alegre, mas que na realidade estava pesado, sufocado. A cidade não estava aguentando o peso do próprio sucesso. O lixo, o barulho, o desrespeito às regras, o cansaço dos moradores, o estresse dos trabalhadores. Eu tinha testemunhado o momento exato em que um paraíso começava a gritar por socorro. E na mesma época, Bonito vivia o fenômeno inverso. Ao controlar o acesso, a cidade ficou mais silenciosa, mais limpa, e reencontrou seu encanto original. Como resultado, os próprios brasileiros, além dos turistas estrangeiros mais exigentes, voltaram a frequentar o lugar. O turismo se libertou do caos e ganhou em qualidade. Bonito fez uma escolha: proteger o ar, a água e a qualidade de vida do seu povo. E por isso, o seu turismo foi salvo. O Brasil, em contrapartida, obcecado em atrair números, esqueceu de proteger a si mesmo. E ao buscar a quantidade, perdeu o encanto, a paz e o respeito dos próprios moradores. O quadro era dolorosamente claro. E a razão para essa diferença toda era apenas uma. Bonito nunca esqueceu que antes de ser um ponto turístico, é uma cidade, um ecossistema, um lar. O resto do litoral brasileiro, em sua maioria, só conseguiu enxergar a si mesmo como um produto a ser vendido. Turismo não pode existir à custa do sacrifício de uma cidade. Turismo não pode ser um extrativismo que arranca a alma de um lugar. Turismo, para ser bem-sucedido, precisa ser construído sobre a felicidade e o orgulho de quem vive ali. Levantei-me lentamente e fui até a janela, olhando a paisagem noturna. A cidade dormia, mas eu via sua luz com outros olhos, um brilho um pouco mais frágil, mais pesado. Como estudante de turismo e como cidadã deste país, eu sentia com toda clareza: o Brasil precisa mudar. A transformação não será imediata. Não será fácil. Mas assim como Bonito, com paciência e inteligência, criou um espaço de respeito e prosperidade, nós também podemos. Nós precisamos fazer essa escolha. Parar de pensar em como atrair mais gente, e começar a pensar em como construir cidades que as pessoas queiram visitar. Parar de buscar o barulho e começar a cultivar a beleza.
parar de perseguir os números e começar a proteger o orgulho do nosso povo. Tudo isso é o alicerce que sustentará o turismo do futuro. Abri o caderno pela última vez naquela noite e na última página, escrevi uma frase. O verdadeiro turismo não destrói uma cidade. Ele faz as pessoas se apaixonarem por ela. Ao terminar de escrever, aquele mal-estar que senti na Praia do Sol finalmente se dissipou, dando lugar a uma calma determinada. Talvez aquele sentimento tenha sido um chamado do futuro. Um pedido de socorro para que o Brasil, um dia, encontre o caminho do respeito próprio. E eu, com todo o meu coração, decidi que queria fazer parte da construção desse futuro. Se a forma de fazer turismo muda, o futuro da cidade muda. E se o futuro da cidade muda, a vida das pessoas muda. Guardei a caneta e pela